primeira carta aos Coríntios 15, de 29 a 58. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é aquela gente de Efésio. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem um bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca aí no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce a cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outros para os animais, outros para as aves e outros para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. E enterrado como um corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito de pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como homens terrenos, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa se transformar em um corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão?
O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil.